Pesquisadores analisam a necessidade de dissecar o capim antes do plantio da soja. Para conhecer um pouco mais do processo, James Mateus foi até uma propriedade rural na cidade de Rio Verde e vai mostrar tudo para a gente. Vamos aprender também um pouquinho mais sobre isso? Vamos lá. A pesquisa sobre dessecação de capim foi feita no Centro Tecnológico Comigo, em Rio Verde, na região sudoeste do estado. Hamilton e Guilherme são os pesquisadores responsáveis pelo trabalho. O intuito da pesquisa aqui é avaliar o potencial de novas forrageiras mais produtivas para a utilização em sistemas de integração lavoura-pecuária. No caso, a gente está trabalhando com forrageiras do grupo dos pânicos, que são forrageiras de porte mais alto e mais produtivas em relação às braquiárias. Essas forrageiras, elas têm maior potencial para entregar melhores resultados quando você pensa do ponto de vista de integração lavoura-pecuária, principalmente na etapa da pecuária, porque como elas são mais produtivas, têm melhor valor nutritivo, você consegue ter melhor desempenho, maior ganho dos animais. A dessecação pré-plantio é uma prática agrícola realizada antes do plantio da semente e consiste na aplicação de herbicidas em toda a área onde a cultura será cultivada. Esse processo proporciona as condições necessárias para o desenvolvimento das plantas desde o primeiro estágio. A dessecação, ele é um processo a qual o produtor deve, evidentemente, dentro do seu sistema de produção, avaliar o volume de massa produzida por essa forragem e avaliar a condição a qual será realizada a dessecação. Quanto maior for o volume de massa, menor, evidentemente, serão os efeitos dos herbicidas utilizados no mercado atualmente em cima dessa forrageira. Então, dentro desses sistemas, os pecuaristas podem optar por colocar o seu rebanho em cima dessa forragem para que eu tenha uma redução da massa verde e efetivamente, logo após, realizar o processo de dessecação com maior eficiência. Por que é importante fazer essa dessecação e esse processo tem que ser bem realizado? Para não correr o risco de que, em caso de não controle total dessas plantas, essas plantas depois competirem com a soja e acabar acarretando em perdas de produtividade para a soja, que é a cultura principal aqui nesse sistema de integração. Forrageiras do gênero Panicum em sistemas de integração da lavoura com a pecuária já são muito usadas por aqueles produtores que buscam uma maior produtividade na etapa da pecuária, aquela em que o gado é usado para transformar o capim em palhada. Mas para o processo dar certo, são necessários alguns cuidados durante o manejo do pasto e da dessecação do material. Por serem materiais que têm uma capacidade de crescimento mais acelerado, tem um desenvolvimento maior, é de realmente se organizar para fazer essa dessecação de forma antecipada, trabalhar com as doses indicadas em bula mais elevadas, tendo em vista que a gente sabe que o controle é mais complicado, e sempre prever uma aplicação sequencial. Para avaliarem os resultados, os pesquisadores dividiram a área em duas partes. Em uma delas foi feita a dessecação do capim antes do plantio da soja. Na outra, o capim só foi cortado. Esses materiais, os pânicos, que aqui no caso a gente trabalhou com o capim mombaça, o capim zuri e o capim miyagi, que são pânicos de porte alto, o capim quenha, que é um pânico de porte médio, e o capim tamani, que é um de porte baixo, mostrou que quando você faz um pastejo ou corte do dossel da forrageira, antes da dessecação, e tem uma rebrota dessa planta, você consegue ter uma maior eficiência na dessecação lá na frente, você tem uma palhada de melhor qualidade. Os pesquisadores também alertam, se a dessecação do capim não for bem feita, a produtividade do plantio será afetada. Assim, menos grãos serão produzidos. A gente tem aquela situação onde que simulou um processo de dessecação mal realizado, E aí, nesse caso, consequentemente, a gente percebe o que? As plantas de pânico rebrotando, já em convívio com a soja, e isso vai acabar afetando a produtividade da soja pela competição e trazendo danos indiretos também no processo de colheita, uma vez que a colhedora vai ter que entrar nessa área e com a presença dessa massa vegetal isso pode atrapalhar o processo de colheita e cair também a qualidade desse grão colhido.